Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio da Cinemateca, edição EG. Esse programa surge da parceria entre a Demar Sagres TV e o curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Estadual de Goiás. Na sessão de hoje, vamos assistir duas obras incríveis feitas por alunos do curso. A primeira delas é o documentário Entre Passos e Sonhos, A Dança que Transforma, em que conhecemos mais da trajetória da professora e dançarina Simone Malta. E a gente continua a sessão conhecendo um local muito curioso localizado em Goiânia, no filme Cupins Comem Arte. Nome curioso, né? Mas você já vai entender. Mas antes, vamos acompanhar o que o Bruno Barreira, diretor do nosso primeiro filme, tem para contar pra gente sobre essa obra. A ideia para esse tema, né, o documentário Entre Passos e Sonhos, veio, acho que, de uma inspiração mesmo, porque a minha primeira formação é em dança, né? Então, eu sei o poder transformador que a arte tem, né? Todas as formas de arte, mas principalmente a dança, né? Que é uma experiência que eu tive. Então, a experiência veio daí e o convite para a personalidade que nós escolhemos, né, foi através do... Como é que eu posso dizer? Do papel que ela tem, né? No cenário goiano, não só em Goiás, mas no nosso país, né? A Simone é uma referência de pessoa que luta pela arte, luta pelas pessoas e pelo sonho das pessoas. Então, a maior inspiração veio através disso. Então fique agora com o filme Entre Passos e Sonhos, A Dança que Transforma. Eu acho que todas as coreografias e todos os espetáculos deixam marcas. Eu não sei te falar de uma em especial, porque eu acho que eu vivo tão intensamente tudo que eu faço que todos deixam marcas, né? Que seja um passo que aquele bailarino que a gente está lá ensaiando meses conseguiu fazer, ou seja por um papel que a pessoa está desempenhando e que me emocionou assim, muito. Eu tenho em especial um momento que foi o primeiro repertório que eu fiz em Goiânia, que eu falei, meu Deus, a gente conseguiu fazer. E com uma orquestra que foi tão desafiador, né? Cada momento de conseguir a partitura, de fazer com que a orquestra tocasse, de reunir a orquestra com o balé. Então, acho que para mim, hoje, apesar de todos serem marcantes, se você me faz essa pergunta, acho que foi o mais desafiador e emocionante foi o primeiro, porque foi o primeiro, né? Foi um filho que saiu, né? Na hora que você olha para trás, você fala, meu Deus, eu fiz isso, né? Então você vai melhorando, graças a Deus, mas acho que foi o primeiro, que foi Paquita. Quando você me passou essa pergunta, eu fiquei pensando, e eu sempre venho pensando assim, na verdade eu não me lembro quando eu era criança, o porquê eu me apaixonei por dança, ou se eu queria ser bailarina, eu realmente eu não tenho, eu até pensei em perguntar para minha mãe assim, mãe, você lembra porque quando eu falei para você que eu queria dançar, mas eu não me lembro, assim, eu sei que com certeza eu devo ter ido a espetáculos, e eu devo ter visto, acho que é uma história de todo mundo, mas eu me lembro que quando eu decidi que eu queria ensinar dança, né? Falar assim, gente, eu quero mexer com dança, eu quero dançar e eu quero aprender e eu quero me ensinar. Minha mãe era professora da Rede Estadual de Ensino, no Instituto de Educação. E eu sempre ia para lá à noite, porque não tinha com quem deixar os filhos, e aí ia eu e o meu irmão. E eu era apaixonada naquela escola e eu gostava muito de ver como a minha mãe ensinava, como a minha mãe ajudava as pessoas, como a minha mãe ajudava os alunos. E
eu ia para dentro de uma sala vazia com meu irmão e eu ficava ensinando ele. E eu fui pedir para ele ler um texto e ele estava muito tímido para ler esse texto. E como eu já fazia balé, eu falava assim, não, então eu vou te ensinar a dançar para você expressar com o corpo, né? O que você vai ler, porque ele era muito tímido mesmo. E aí, a partir desse momento, eu falei, já sei o que eu quero fazer. Eu quero pegar essa arte da minha mãe, né, e passar para as pessoas. Então, como eu gosto muito de dançar, eu quero ensinar a dançar e quero ensinar as pessoas a transmitir o que elas sentem com a dança, quem não consegue falar. Então, eu não me lembro como eu me apaixonei pela dança, mas eu me lembro, sim, de como eu me apaixonei em ser professora e em ensinar o que eu via com prazer a minha mãe fazer. Oi? Primeira, eu acho que a gente para e faz o tá? E tá, fecha, tá? O que a dança representa para mim? A dança faz parte da minha vida, porque eu acho que eu já nasci, acho que veio de outras vidas, penso eu, que ela já veio parte da minha vida. Então, o que eu penso da dança, porque como a experiência que eu tive de como eu quis ensinar dança, é que a dança tem um poder de transformação. Eu tenho diversos alunos hoje que têm as vidas transformadas, não só em condição social, mas emocional também, né? Meninos e meninas que não conseguiam conversar ou que não conseguiam se expressar ou que eram tímidos e que hoje conseguem. Hoje são médicos, são fisioterapeutas, são professores de dança também. Então, é uma realização que é ímpar, assim, na vida de quem leciona. Então, a dança, para mim, ela tem esse poder, sabe, de transformar as pessoas, de fazer... a dança, por ser uma arte que exige uma disciplina, ela tem esse poder de resiliência. E essa resiliência não é só para o palco, né? É para a vida. Então, quando chega alguém e fala, não quero mais dançar, mas a dança me ensinou o que eu sou hoje, isso é transformador. Então, de certa forma, para mim, isso tem o papel de transformação, né? Seja dentro do palco ou seja fora do palco, de alguma forma isso foi marcante na vida da pessoa. Às vezes eu fico me perguntando como. E como essa pessoa chega até mim, eu não sei, mas chega. Às vezes é porque não é o mais experiente, não é o com mais físico. Às vezes é o jeito daquela pessoa olhar, é o jeito daquela pessoa te escutar, é o jeito da pessoa dançar aquela música, é o jeito que ela conduz a vida dela. Eu não sei, eu sei que às vezes eu vejo aquela pessoa e eu falo, essa pessoa, se ela não é meu aluno hoje, ela vai ser, e eu vou conduzir ele para um futuro na dança. Ó, quando você faz esse equilíbrio, essa mão abre, mas essa mão ela tem que estar aqui, ó, pra segunda. Aê! E aí vai. Tá, parar, cabeça e... Eu comecei balé muito novinha e assim eu fiz um teste no Centro Cultural Gustavo Ritter e passei com 7 anos. E naquela época a gente fazia espetáculo de final de ano e aí, como a gente não tinha muito recurso, não tinha teatro para poder fazer os ensaios gerais, a gente fazia um ensaio geral de toda a escola dentro de uma grande sala. Dentro dessa grande sala a gente eram colocadas todas as alunas do balé dentro da sala, a gente sentava ao redor da sala e no meio os bailarinos iam ensaiando, cada turma ia ensaiando e a Simone dirigia tudo aquilo. E aí eu lembro que ela
Ela sempre foi uma figura muito imponente, que impunha bastante respeito e quando ela falava, todo mundo, todas as crianças ficavam em silêncio e tinham respeito por ela. E eu acredito que isso foi me deixando assim, de certa forma, cara, eu tenho que impressionar essa mulher. Para eu poder ser alguém importante no balé, eu tenho que impressionar ela. E no próximo ano, eu lembro que no outro ano, eu estava fazendo sapateado e balé. E aí, na apresentação de sapateado, eu ficava bem na ponta e a Simone ficava sentada na frente vendo os ensaios de todas as crianças. E tinha uma hora que eu ficava bem na ponta e nessa hora eu olhei bem no fundo dos olhos dela e eu arrasei nas expressões, no carão e dancei. Quando eu vi que ela estava prestando atenção em mim e ela virou pro lado e comentou com um dos meninos que eram do corpo de baile, que eram os meninos mais velhos e tudo mais, falei, caramba, acho que eu consegui o meu objetivo. Ela me viu, me prestou atenção. E aí depois eu participei, ingressei dentro do corpo de baile e assim a minha trajetória foi crescendo. Mais tarde eu fui descobrir que ela comentou com alguém que falava, essa menina é bonita, eu quero ela. Ela é torta, ela é ruim, com os pés todo tortos, mas ela é artista. Então eu acho que a Simone ela foi a primeira pessoa que realmente acreditou no meu potencial. Eu nunca fui uma menina que nasceu pronta para o balé. Eu sempre lutei muito por tudo aquilo que eu quis dentro da minha trajetória na dança. Eu não tinha um pé bonito, eu não tinha andeor, meu joelho era de bolota, eu não era muito flexível e tudo foi conquistado com muito esforço, mas saber que a Simone acreditava em mim, ela via um potencial na minha dança e principalmente via a minha dança de verdade, com uma forma de expressão, uma forma de conseguir me mostrar quem eu sou. Eu acho que isso fez total diferença na minha carreira. Se eu não tivesse a Simone na minha carreira, me moldando, me guiando, brigando comigo nos momentos que eu precisei ser chamada atenção, eu não tinha tido uma carreira como eu tive. Em 2013, quando eu levei o Adonai, que hoje é primeiro bailarino em Stuttgart, ele foi para o Prix de Lausanne, a primeira vez que nós saímos para ir para um festival de tamanha importância como é o Prix de Lausanne. E lá no Prix de Lausanne, eles têm esses blogs, eles faziam blogs, e eles faziam algumas perguntas para os bailarinos. E aí, numa das perguntas do Adonai, a gente não sabia que foi a primeira vez, né? Porque depois a gente começou a instruí-los para não falar tanta besteira, né? Mas aí, perguntaram para ele qual era, em quem ele se inspirava, né? E aí, eu achando que ele ia falar o nome de algum bailarino que ele se inspirasse, ele olhou para mim, que estava lá do outro lado, e falou assim, na tia Simone. Eu falei, como assim você se inspira em mim? E isso, de certa forma, foi emocionante, né? Porque a gente vê que a gente também, a gente inspira os meninos, né? É uma formação de caráter também, né? É todo o carinho, tudo que a gente luta por cada um deles. Então, foi muito marcante, porque a partir daí, eu vi que realmente a gente estava no caminho certo e que a gente também inspirava, não só bailarinos inspiram, né? Só alguém que você vê dançar, que você quer ser igual àquela pessoa, mas alguém que está por trás disso tudo, as pessoas também se inspiram em você. E então foi emocionante, assim, foi marcante, né? E uma das perguntas também que fizeram para ele foi de onde ele era, porque era um talento que o mundo estava vendo, né? E aí as pessoas sempre falavam do Rio de Janeiro ou de São Paulo, e ele falou de Goiânia, né? Então, assim, Goiânia é onde, né? Na Suíça, Goiânia é onde? E nesse momento também eu entendi que eu precisava de fazer alguma coisa por Goiás, né? Eu precisava de falar que aqui não é só o país do agronegócio, eu precisava de mostrar que Goiás também tem arte
e que daqui tinha muitos talentos, porque eu estava começando a minha carreira naquele momento, né? Eu tinha uns 5, 6 anos de professora, de coordenadora da escola. Então, eu queria fazer com que o mundo não fizesse mais essa pergunta e falasse, você que é de Goiás, lá tem uma escola de referência, então você é de lá, como acontece hoje. Então, isso me marcou muito. A partir daí, eu sabia que a minha missão, além de inspirar as pessoas, era fazer com que Goiás fosse reconhecida não só pelo agronegócio, ou seja, por música sertaneja, né? Mas também que aqui faz arte de toda forma. E a partir daí eu vi que também era uma missão que eu queria para a minha vida. Isso foi marcante. Por isso que a dança tem esse papel de transformação, porque eu era uma pessoa, hoje eu sou outra, amanhã eu vou ser outra. É lógico que a idade vem chegando e você vai se ajustando, né? Mas ela ver a perseverança de cada um dos meninos hoje, seja em cena ou seja na vida, me transforma e me faz acreditar que o que eu escolhi para ser da minha vida é isso, é o que eu quero fazer até o dia que eu morrer. Eu lembro, quando eu era bem pequenininha, ainda lá no Balé Jovem, meus pais, eles terminavam os ensaios muito tarde e, assim, meus pais nunca, assim, tiveram muito interesse, sabe? E a Simone saía com todos os alunos, ela colocava, como terminava muito tarde, ela colocava os alunos dentro do carro dela e saía distribuindo, aluno por aluno, casa em casa. E ela faz isso até hoje. Eu lembro que a gente ia dentro do carro espremido. E eu, como eu era a menorzinha do grupo lá do Balé Jovem, teve um dia que eu fui no assoalho, assim, do carro, toda espremida, toda contorcida. E tava muito cansada, era muito tarde, aí eu acabei dormindo. E isso fica, os meninos, acorda, Natália! E assim, são momentos muito lindos que eu vivi ao lado da Simone e vivo até hoje. Quando eu estava grávida, eu perdi a minha mãe na gravidez. E a primeira pessoa que eu liguei, era de madrugada, foi para Simone. Ela chegou no hospital antes de mim. Quando eu cheguei lá, ela já estava lá. E desde o dia que eu perdi a minha mãe, ela literalmente se tornou a minha mãe. Ela nunca deixou a minha filha desamparada de uma avó materna. Tanto é que a minha filha hoje, ela chama a Simone de vó. É vó Simone pra lá, é vó Simone pra cá, e ela realmente ela assumiu o papel de vó, que ela briga comigo, ela toma conta da minha filha, a minha filha vai pra casa dela, enfim, dá presente, mima, faz o papel de vó mesmo, que às vezes tem que ficar puxando a orelha dela, porque senão desregula toda a criação da criança. Mas, falar da Simone é falar um pouco da minha vida. E não tem como falar da minha vida sem falar da Simone, porque a minha vida é dança. E hoje, se eu me espelho em alguém, é na Simone. E acabando respondendo a segunda pergunta, e quando eu vejo, quando fala de inspiração, principalmente nessa outra parte da minha vida que dentro da dança, porque assim, a carreira da dança não se resume apenas a dançar. Depois que a gente para de dançar e se aposenta, tem inúmeras outras vertentes dentro da dança que a gente pode galgar. Então, eu escolhi ser uma ensaiadora, eu escolhi estar na parte da discência, ou da docência, justamente por ver a garra, o comprometimento, a força de vontade e o brilho nos olhos da Simone. Todas as vezes que ela consegue encaminhar um aluno para aquele sonho que
que o aluno tem dentro da dança, de ver a Simone tirando cada aluno de situações de vulnerabilidade social, de situações até mesmo de risco, e trilhar um caminho lindo na dança, ter uma carreira, ter um salário digno, de morar fora, de poder viver experiências que talvez em outros lugares nunca poderia viver. E ver a Simone, o brilho no olhar dela, com certeza isso é a coisa que mais me inspira hoje dentro da dança, trilhando esse caminho de ensaiadora e professora. Eu olho para trás e sou feliz por isso. E a minha missão está sendo realizada. Não terminou, porque ela vai terminar. Eu falo muito isso para quem trabalha comigo. Que eu vou tentar deixar a companhia pronta. E aí as pessoas vão seguir. E também, que eu sou grata é que essas pessoas que trabalham comigo hoje, se eu morro hoje, eu sei que elas vão dar continuidade. Então, isso para mim é importante, porque não depende só de mim hoje. E eu quis deixar isso, porque eu também quero que isso seja um legado para a vida toda. Isso não pode morrer com uma pessoa. Eu estou aqui hoje. Amanhã eu não vou estar aqui. Mas se eu sou uma boa gestora, eu vou deixar pessoas que vão continuar com o meu papel. Então, eu sou feliz por tudo que eu estou construindo. Que história incrível! E que legal que a equipe pôde acompanhar tantas etapas da produção dos espetáculos. E o Bruno contou um pouquinho dessa experiência pra gente. Confere aí. Nós tivemos, assim, a sorte, né, e a oportunidade de pegar a companhia, né, o Basileu França, numa etapa assim, onde eles estavam ensaiando e montando 2 espetáculos grandes, né, que foi Romeu e Julieta e Copélia. Então, através da própria equipe mesmo do teatro, nós tivemos o apoio deles para entrar, né? Eles abriram as portas para nós, então nós conseguimos acompanhar desde os ensaios, a montagem de palco, as aulas mesmo, né? Como aparece no documentário, nós também captamos algumas imagens das aulas para mostrar como é a rotina dos bailarinos, né? Dos professores. Então, foram vários dias mesmo, acompanhando ensaios até altas horas da noite, ensaios do balé, ensaios da orquestra, para poder captar as imagens que nós utilizamos, né, no documentário para contar essa história. E a gente continua falando sobre cultura no nosso próximo filme, Cupins Comem Arte. Mas segura aí, porque a gente vai para um rápido intervalo, mas voltamos logo com mais Cinemateca. Estamos de volta com a Cinemateca UEG. No último bloco, conhecemos mais a história da professora de dança Simone Malta. E agora a gente continua falando de arte. Dessa vez, vamos conhecer mais sobre um lugar meio inusitado em Goiânia. Então fique agora com o filme Cupins Comem Arte. Terminando a negociação do lote com o doutor Otamiro e a documentação, começamos a planejar a construção. Já tinha o nome do Instituto Catedral das Artes, tá?
mas ainda não tinha uma forma da construção em si. E nesse meio de prazo, em 85, eu realizei uma exposição individual lá em Salvador, essa aqui, intitulada O Homem da Terra, uma exposição de pintura e escultura individual na MAB Galeria de Arte, na Pituba. E essa exposição ela foi vendida praticamente toda, sobrou só uma tela no dia da abertura da exposição. E nessa exposição estava um arquiteto e artista plástico chamado Juraci Doria, e comentando o sonho de começar o projeto Catedral das Artes. Aí ele falou para mim: eu posso fazer para você esse projeto? Eu falei: pode, Juraci. Peguei o telefone e liguei para Juraci. Juraci, o seu projeto é muito bonito, mas ele foge muito da realidade que a gente pensa na forma arquitetônica, que a gente quer alguma coisa. Passou o tempo, voltei de novo, dessa vez em Maceió, para uma exposição coletiva de artistas goianos. E fomos de Brasília para frente de ônibus, um ônibus velho, barulhento, danado, desconfortável. E foi comigo um pintor também goiano chamado Sebastião Prats, ele era pintor e arquiteto também. E aí eu comecei a olhar a margem da estrada e aquelas modificações orgânicas imensas. Aí eu olhei e falei para ele: o Sebastião Prats, eu vou fazer a Catedral das Artes baseado nesses cupim aqui. Ele falou: mas vai ficar bonita. E nesse intervalo eu fiz uma exposição em São Paulo, me rendeu até um certificado pela Academia Brasileira de Letras e Artes, como baluarte do desenvolvimento nacional. E nessa exposição a gente vendeu algumas obras e juntou um dinheiro, falou: esse dinheiro vai ficar para começar a construção da Catedral das Artes. Pôs no banco, está lá guardadinho. Chega o presidente da época, eleito daquela época, o Fernando Collor de Mello, e confiscou todo o dinheiro, não só o meu, mas confiscou dinheiro de todos os brasileiros que tinham dinheiro em banco. E ficou assim, aí ficamos sem o dinheiro, mas já tinham adquirido o lote e tinha algum pouco de material. Em julho de 88 começamos a construção propriamente dita. Riscava com a vara, limpava o terreno, riscava com a vara, dava a forma que queria, não estava preocupado se ia ficar com tanto metro ou com tanto metro, preocupava com a forma, fazia a fundação bem feita, a fundação é bem feita, e começava a jogar tijolo. Caía todo para um lado, ficava, caía todo para o outro lado, ficava, que a gente queria exatamente que ele ficasse com a proposta do cupim, com a modificação orgânica do ferrado, que foi a forma que inspirou a Catedral das Artes, né? E em 91, julho de 91, a gente abriu com uma grande exposição dos principais artistas goianos, que foi um sucesso danado, divulgado na mídia inteira, nacional e até algumas internacional. A TV estatal da Alemanha esteve aqui fazendo alguma matéria sobre isso. Até 2003, a catedral funcionou basicamente com as artes plásticas, pintura, escultura com grandes exposições, coisas assim. Em 2003 a gente fechou para construir a outra parte, que abriga a sala de projeção. E em 2005 a gente reabriu uma exposição em homenagem ao bicentenário de Veiga Vale. E começou nessa exposição, abriu aqui, foi a Pirinópolis, terra de Veiga Vale, e daí para frente começou a parte de cinema. Começamos a produzir, que a gente queria ter alguma memorial também.
E assim sucessivamente a gente criou muita coisa. E em 2005 a gente começou também o Cine Clube precariamente, mas foi até que ele aconteceu com a parceria de Willis Pala, Ronaldo Guimarães e Pedro de Brito. A gente expandiu o Cine Clube, que isso acontece até hoje, de 2005, 2011, que ele tomou corpo, né? Em 2011 ele tomou corpo e até hoje a gente está sustentando isso, tanto na parte de produção quanto na parte de exibição de filmes. A gente volta muito isso para Goiás. Já ajudamos a produzir vários filmes. O Ronaldo Guimarães, a gente começou com o Museu Macabro, Fantasma de Gugomé, já estamos produzindo o 10º de Oswaldo Guimarães. Coisa interessante são as visitas, as pessoas que chegam, aquelas que gostam de artes plásticas, artes visuais, você tenta puxar elas para o cinema, elas não têm interesse nenhum, elas não olham. E aqueles que têm interesse para o cinema, gostam do cinema, você tenta levar para as artes plásticas, para a pintura, essas coisas, também não tem interesse nenhum, ela só olha para aquele lado, ela tem só vista para aquele lado. Dentro dos equipamentos de cinema, a gente tem um projetor alemão de 1932. Desta forma, a gente vai construindo o memorial do cinema. Esta máquina fotográfica, por exemplo, ela chegou aqui há pouco tempo, foi doada pelo fotógrafo Nunes da Costa e pertenceu ao vice-governador de Goiás, José Luiz Bittencourt. Cinema, apontamento para uma história. Esses materiais que a gente arquiva aqui na Catedral das Artes, como os documentários, escrito, equipamento de cinema, pintura, escultura, eu espero que seja útil para pesquisadores e estudantes hoje e no futuro. Procuraram uma vez, até foi engraçado, ele falou assim, o artista tem um lado meio louco, né? Aí eu brinquei com ele, não, o artista não tem um lado louco, não, ele é tridimensionalmente louco, né? Mas não é essa proposta de loucura, não. Todo mundo que é um pouco criativo é visto como uma pessoa meio excêntrica. Veja, a pessoa faz confusão entre a criatividade e o excêntrico, né? Aí ele começa, ele trabalha, ele vai. Tem essa proposta. E a minha proposta é não sair do Cerrado. Eu estou sempre no Cerrado. E procurando subir degrau por degrau, que essa escada de subir na arte, ela é um pouco difícil. Você vai subindo e chegando no último degrau, você tem cuidado para fazer isto. O último degrau, ele é um pouco estreito e é muito concorrido. Se você chegar lá e cair, você não volta. Eu tenho certeza disso, que você não vai voltar. Manuseando essas fitas aqui, uma Super 8, uma 16mm, e uma 35. E essa aqui é a 70. É a única que tinha som próprio, era 70. Ela me fez eu voltar no tempo. Tinha uns 9, 10 anos. O meu pai pegou um carro de boi, encheu com aqueles porcos bem gordos, que a gente falava capado na época lá, e foi na cidade mais próxima lá. Na época era Olhos d'Água, hoje Americano do Brasil. E trocou esses porcos lá, esses animais, por um radinho portátil. Chegou com esse rádio lá e colocou, só podia ligar na Rádio Nacional de São Paulo, às 9 horas da noite, no programa sertanejo.
Aí os locutores lá anunciando e os cantores cantando. Hoje é o dia do programa de Zique Zeca, nessa terça-feira, quarta-feira é Zilizalo, Tunique Tinoco e etc, etc. E eu olhava o rádio e ficava impressionado que a gente estava falando e começava a imaginar e tá. E foi até que um dia o meu pai descuidou e eu abri o rádio para ver o tamanho da pessoa que estava lá dentro falando. Não tinha pessoa alguma falando, mas eu fiquei impressionado, não sabia, não tinha informação nenhuma. Curiosidade, uma coincidência muito grande. 28 de dezembro de 1895, rodaram pela primeira vez o filme A Chegada do Trem em Paris. E 28 de dezembro de 1948, eu nasci no meio rural, em um povoado chamado Capela, então município de Iteberaí, hoje é Nicuns. E eu comecei, nascido, com os pés pintados pela lama do curral. Comecei fazendo arte, fazendo em argila. Os animais que estavam em volta, era vaca, era pássaro, é o que estava em volta. Então, quando não tinha argila, eu riscava com a vara a fotografia dos animais, achando que eu estava fazendo o retrato daqueles animais. Eu não sabia que era arte, né? A Catedral das Artes é um espaço alternativo e fazemos vários lançamentos de filme independente. Então, sobra pra gente aquele filme que a pessoa que faz um filme independente tem recurso para fazer, que é um DVD, é um espaço assim, um HD interno, no pendrive. Então, a gente faz assim, a gente tem esse recurso. Então, sobrou muito espaço, muito pouco espaço com essas alternativas. Uma alternativa mais pobre, com menos recursos para fazer. Que o cinema hoje, profissionais, exige uma forma mais ampla, mais de melhor recurso para fazer. Gente, tem que haver equilíbrio. Tem capim? Não tem água, o cara está morrendo de sede. Tem caverna, parte da mata, viu, seu Rivaldo Moura? Eu acho que o ser humano não é o centro do mundo. Ele tem que ser útil. Para ser útil, ele tem que realizar seu sonho. Não ficar jogando dama debaixo de uma árvore o dia todo. Ou, numa segunda-feira, jogar um bilhar no bar. Isso me confunde a vida. A gente tem que realizar sonho. E para realizar sonho, estamos aqui até o fim da vida. Uma coisa importante no artista e a obra de arte chama-se unidade. Eu tenho uma preocupação muito grande com essa unidade na obra. O mais difícil dessa unidade não foi você dar entre a escultura e a pintura. Foi quando chegou o audiovisual, trazer a unidade entre a pintura, a escultura e o filme. Aí deu um pouco de trabalho, mas está chegando, está chegando. É a assinatura do artista, chama unidade. A Catedral das Artes é um acontecimento ambicioso, dentro de uma criatividade que tem uma proposta de interferência urbana, trazendo o cerrado como forma arquitetônica. A forma arquitetônica da catedral é interessante. Ela é sempre uma interferência dentro de uma paisagem urbana, ela causa muita curiosidade. Uma vez, quando eu estava construindo
Eu vi o pessoal e ele entrava, eles procuravam e coisa. Eu desci dessa catedral e escrevi uma placa. Não é só você que está curioso, eu também ainda estou. E assinei Noé Luiz da Mota. Passava a gente, mas ria dessa placa. Às vezes, a rotina faz com que a gente tenha um olhar apressado para as coisas e nem percebemos o que está ao nosso redor, mesmo que seja um ateliê em forma de cupinzeiro. E é sobre isso que o diretor Iago Mendonça deixou para falar com a gente nesse recado. A mensagem que eu espero que as pessoas levem, né, para a vida delas é que não deixar que a curiosidade assuste elas, né? Que você pode ver por fora, assim, não julgar um livro pela capa, né? Você ir lá conhecer o lugar, você pode se dar de frente assim com um monte de coisas que você nem imagina que ia ter lá dentro. Esse artefato, né, de ter uma escultura em formato de cupim é só o começo. Você entra lá dentro, aí você conhece a história do Noé, porque daí ele mesmo ele pega o documentário, que eu estava muito mais focado em falar sobre as artes somente, mas ele começa a juntar, né, as coisas da vida dele com as obras, aí você percebe que era extremamente necessário que ele falasse isso, que ele contasse como é que ele teve esse incentivo e como que ele passou por diversas, muitas, como é que é? Vou fugir a palavra. Como ele passou por muitas variantes da arte, né? Das artes plásticas, das artes visuais, as artes do cinema mesmo. E daí ele foi criando espaços, né? E cada vez ampliando mais a Catedral das Artes. E é exatamente sobre isso. Independente do formato, a arte está em todo lugar. Basta ter um olhar atento para perceber. A Cinemateca fica por aqui, mas eu te vejo no próximo episódio.